Convido os irmãos, por gentileza, que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 15, e vamos ler os versículos 13 a 16. Evangelho segundo São João, capítulo 15, os versículos 13 a 16. Se tiver como colocar aí no painel, coloca aí para que possamos ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ainda João capítulo 13, e os versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Podeis assentar. Irmãos, nós queremos nesta noite louvar a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui na casa dEle, para juntos, em um só propósito, oferecer o nosso verdadeiro culto ao Senhor nosso Deus, e tendo a plena certeza e a convicção que o Senhor nosso Deus, nesta noite, Ele está recebendo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Amigo chamado por Cristo. A terminologia do mestre, servo e filho, pai, descreve de maneira bastante vivida o relacionamento do crente com Cristo e o Pai. Mas ninguém é tão profundo quanto Cristo, quanto Ele mesmo chamou os seus discípulos de amigos, pois trata-se de mutualidade e amor. O companheirismo cristão é a escola do caráter cristão. Nos diz no Evangelho de São João 15, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu gostaria nesta noite de dar o tema para esta mensagem: amigo chamado por Cristo Jesus. E graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz nesta noite: não vos chamareis servos, mas chamarei de amigo.
4 características de uma pessoa amiga e chamada por Cristo. A base de uma amizade, o amor de Deus. A palavra de Deus é bem clara em nos dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou pelo Espírito Santo que nos foi concedido. A base de uma amizade, o amor de Deus. E graças a Deus que nós estamos reunidos e unidos na presença do Senhor, nosso Deus, nessa noite, porque um dia eu e você, em algum lugar, nós tivemos a oportunidade de reconhecermos que éramos pecadores e tivemos a grata felicidade, a alegria, o prazer e o contentamento de receber Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de nossas vidas. E hoje nós estamos aqui por causa do grande amor do Senhor nosso Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Princípio de um relacionamento. Deus, você foi amado por Deus. Você hoje é protegido por Deus. Você hoje é abençoado por Deus. Você hoje é guiado por Deus. E você tem a oportunidade nesta noite de reconhecer que Jesus Cristo é o seu verdadeiro amigo. Graças a Deus, nós estamos chegando no final do ano de 2021. De janeiro até esta data do ano, nós tivemos a oportunidade de ter Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo. E no ano que está quase se aproximando, de 2022, que nós possamos continuar reconhecendo e conhecendo Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo. E Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo, Ele tem muito prazer, Ele tem grande alegria em oferecer tudo de bom e tudo de melhor para todos nós, principalmente quando nós estamos reconhecendo e conhecendo Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo. Não vos chamarei servos, mas chamarei de amigo. O que é um amigo? O amigo é uma pessoa legal. Amigo é sinônimo de paz. Amigo é sinônimo de comunhão. Graças a Deus que o nosso Mestre, Jesus Cristo, é um grande amigo do Senhor nosso Deus. Assim como Jesus Cristo é um grande amigo do Senhor nosso Deus, do Senhor dos Exércitos, que nós possamos reconhecer o Senhor nosso Deus como nosso verdadeiro amigo, que possamos conhecer Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo, que possamos reconhecer e conhecer o Espírito Santo como nosso verdadeiro amigo, o Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade, o Espírito Santo que nos dirige no caminho correto, o Espírito Santo que nos orienta como nós devemos de servir, glorificar e exaltar o nome precioso do Senhor nosso Deus. Inimizade traz desconfiança, e sabemos que assim como a inimizade traz desconfiança,
a amizade traz confiança. E nós temos o prazer de desfrutar desta grande confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós temos a certeza que Ele tem o prazer e a alegria e o contentamento de entregar tudo de bom para todos nós. A amizade é um grande sinal de comunhão. E nos diz a Bíblia Sagrada, se andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então, a amizade traz comunhão. A amizade é sinônimo de comunhão. E nos diz o versículo, se nós andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então, para que o sangue de Jesus Cristo possa nos purificar de todos os nossos pecados, nós devemos de ter comunhão com a nossa esposa, devemos de ter comunhão com os obreiros, devemos de ter comunhão com os líderes de departamento, porque o versículo é bem claro. Se andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. E a amizade é um grande sinal de comunhão. Então, se você desfruta de uma grande amizade com Deus, se você desfruta de uma grande amizade com Jesus Cristo, e se você desfruta de uma grande amizade com o Espírito Santo, que você também possa desfrutar de uma grande amizade com os nossos irmãos. Pastor Herbert leu na leitura aqui nesta noite que nós devemos de amar o nosso próximo, que nós devemos de amar os nossos irmãos, porque quem não ama o seu irmão está em trevas, quem não ama o seu irmão está em pecado. Mas graças a Deus, porque nós amamos os nossos irmãos e amamos o nosso próximo, nós podemos dizer que estamos seguindo as pisadas gloriosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Então, se você está desfrutando de uma boa amizade com Jesus Cristo, e principalmente com os obreiros, com os nossos irmãos na fé, que nós possamos continuar andando na luz, brilhando neste mundo em trevas. Quer ser amigo de Deus, ande de acordo com a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nosso Deus jamais passará. A palavra do Senhor nosso Deus sempre permanece viva, eficaz e penetrante, como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, se você é amigo de Jesus Cristo, que você possa desfrutar deste sinal de amizade, que é um grande sinal de comunhão. Então, tenha comunhão com o teu irmão. Há até mesmo um hino que diz que tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o teu próximo, tenha comunhão com o teu irmão, principalmente se você reconhece Jesus Cristo como seu verdadeiro amigo. Quer ser amigo de Deus? Então vamos continuar andando
de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela te ensina como ser um bom esposo, um bom obreiro, um bom membro, uma boa pessoa na sociedade. A Bíblia Sagrada, ela tem todos os ensinamentos para nossas vidas, enquanto nós estamos aqui neste mundo apenas de passagem, mas estamos aguardando a grande esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Então nós devemos de andar de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, para que possamos continuar sendo amigo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui para fazer a vontade do Pai. Mas nós sabemos que Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, após 40 dias subiu para o céu, e nós somos continuadores dessa grande obra, a qual Jesus Cristo iniciou. E Jesus Cristo veio aqui na terra para fazer a vontade do Pai. E como continuadores desta grande obra, na qual Jesus Cristo iniciou, para que nós possamos continuar dando continuidade, nós devemos de ser um amigo fiel de Deus, um amigo fiel de Jesus Cristo e um amigo fiel do Espírito Santo. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para fazer amizade. Ele veio morrer na cruz do Calvário para fazer amizade. Nos diz em Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro, não porque havia pecado, não porque havia falhado, não porque havia cometido algum erro, mas sim porque ele assumiu uma culpa que não era dele, mas sim minha e sua. E hoje nós não precisamos de irmos mais à cruz, porque Jesus Cristo já foi no meu lugar e no teu lugar. Mas nós devemos de reconhecer que Jesus Cristo morreu, deu a sua própria vida, derramou seu precioso sangue ali na cruz do Calvário para fazer a amizade. Não vos chamarei servos, mas chamarei de amigo. Temos que ter amizade com Deus, temos que ter amizade com Deus. Em Deuteronômio 34:10, nos diz que Moisés falava com o Senhor cara a cara como amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus, então por isso ele falava cara a cara com o Senhor nosso Deus. E que nós possamos seguir o grande exemplo que Moisés deixou para nós. Vamos continuar falando com o Senhor nosso Deus, vamos continuar ouvindo a voz de Deus, a voz de Deus que é mansa, que é profunda, a voz de Deus que é suave, a voz de Deus que é meiga e que nos diz: este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então vamos continuar falando com o Senhor nosso Deus e tendo a certeza e convicção que o nosso Deus, ele sempre responde às nossas súplicas, às nossas orações e os nossos clamores. E Moisés era amigo de Deus e por isso Deus tinha muito prazer em atender às súplicas, às orações de Moisés, e eu tenho toda a certeza que Deus tem prazer também de te ouvir, você que está aqui, que é uma serva de Deus, que é uma mulher de Deus, que é um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, você que é um homem de Deus, Deus tem muito prazer em te ouvir. Devemos olhar para Jesus como exemplo de amigo. Lucas fala de um exemplo de amigo, o bom
samaritano, conforme está no texto de Lucas, no capítulo 10, principalmente dos versículos 25 a 38. Que diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi açoitado, apedrejado, ao ponto de quase morrer. E neste texto de Lucas, capítulo 10, e dos versículos 25 a 38, nos diz que descendo o sacerdote, quando viu aquele moço caído, machucado, passou de longe. E quando estava vindo o levita, quando viu aquele moço que estava quase morrendo, também fez questão de passar bem longe daquele moço que tinha sido açoitado. Mas quando estava vindo o bom samaritano teve a oportunidade de aproximar daquele moço, de ajudar a colocar azeite, cuidar das feridas. Pegou aquele moço e levou até o hospital, o hotel, onde ele deveria de fazer ali o tratamento, e deu 2 denários, 2 dinheiro, e disse para o dono daquela hospedaria: quando voltar, passarei aqui e acertarei o restante se ele gastar mais alguma coisa. E nos diz a Bíblia que nem o sacerdote foi justificado, nem o levita foi justificado, mas o bom samaritano, ele foi justificado porque ele teve a oportunidade de prestar o socorro para aquele moço na hora que ele estava precisando de uma mão amiga, de um braço estendido e de um socorro. Ele teve a oportunidade de receber um socorro daquele bom samaritano. E aquele bom samaritano, ele foi justificado. O último versículo aí, como que diz, pastor Wesley? O último versículo. Irmãos, e assim Jesus quer que eu e você, que todos nós possamos ir e fazer da mesma maneira que fez o bom samaritano. Então, se alguém estiver precisando de nós, da nossa ajuda, nós que temos Jesus Cristo como nosso verdadeiro amigo, nós devemos de socorrer e devemos de ajudar o nosso próximo, quem estiver precisando de nós. Diz o final dessa passagem: vai tu e faz o mesmo. E o bom samaritano, ele foi justificado. Não foi o sacerdote, não foi o levita, mas o bom samaritano, ele foi justificado. E Jesus nos orienta também: vai tu e faz o mesmo. Nós encontramos em Filipenses 2,7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus Cristo, ele sofreu
por amor à humanidade. E assim como Jesus Cristo sofreu por amor à humanidade, e nós, como amigo do Senhor Jesus Cristo, nós também temos que ir e fazer o mesmo. Jesus Cristo sofreu por amor à humanidade. Eu gostaria que o pastor Wesley lesse Romanos 5 e o versículo 6. Jesus Cristo, ele sofreu por amor à humanidade, para fazer a amizade. O próprio versículo 16 de João 3 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5 e o versículo 6. Irmãos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, escreveu Paulo. João escreveu: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho para ser o Salvador do mundo, para ser o Salvador da humanidade. Para ser bom amigo de Deus, devemos fazer a vontade de Deus. E o pecado tornou o homem inimigo de Deus. Mas nos diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. O pecado tornou o homem, a mulher, inimigos de Deus. Mas saiba de uma coisa: quando o homem arrepende dos pecados, das falhas, e quando a mulher arrepende dos pecados e das falhas, tem a oportunidade, o prazer e a felicidade de receber o perdão dos pecados, e Deus pega todos os pecados e lança no mar do esquecimento, e diz a palavra de Deus: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Escolhido para uma chamada, você foi chamado por Deus, você foi escolhido. E o versículo 16, em que lemos nesta noite, no Evangelho de São João, nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, e por isso você tem que dar fruto, e o fruto tem que permanecer. Comissionado, você foi comissionado, separado para ir, você foi enviado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ou seja, você tem a oportunidade de desfrutar da base de uma amizade por causa do amor de Deus. Em segundo lugar, você foi escolhido e chamado, e por isso você tem que dar fruto. E em terceiro lugar, você foi comissionado para ir. E o Senhor Jesus Cristo nos diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mundo, para que vade e deis fruto. E o nosso fruto tem que permanecer. Em quarto lugar, você foi nomeado para dar fruto, para a produção
de frutos. E é interessante observar, principalmente agora que está na época de muita chuva, quando um pé de manga está carregado de frutos, os galhos não sobem, a tendência é do galho descer. E a mesma coisa se é um pé de laranja, quando ele está carregado de frutos, os galhos também não sobem, sempre desce. Aqui no sudoeste tem a rua ou avenida aqui da Jaqueira, então os galhos descem, quase encosta no jardim, no gramado, quando está carregado de jacas. Então, significa, quando você está produzindo frutos para Deus, você jamais poderá exaltar a você mesmo, mas pelo contrário, principalmente quando estamos dando muitos frutos para o Senhor nosso Deus, nos diz a Bíblia que nós devemos de nos humilhar para que em tempo oportuno o Senhor nosso Deus venha nos exaltar. Nos diz no Salmo 75, versículos 5 e 6, que nem do deserto, nem do ocidente vem a exaltação. Deus é juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Então que você possa ser exaltado pelo Senhor nosso Deus. E vamos continuar produzindo e dando muitos frutos para o reino do Senhor nosso Deus. Mas quanto mais fruto, vamos permanecer mais humilde na presença do Senhor Jesus Cristo, principalmente conforme Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de todo o coração. Então, quanto mais fruto, vamos permanecer mais humilde na presença do Senhor nosso Deus. Cristo nos chamou para produzirmos frutos, fruto moral, transformação de vida, testemunho à sociedade, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós, como crentes, como obreiros, nós devemos de ter esta certeza e convicção, que o nosso bom testemunho aproxima muitas pessoas da presença dos pés de Jesus Cristo, e enquanto que o nosso péssimo, mau testemunho distancia muitas pessoas da presença do Senhor nosso Deus. Mas nós, como crentes, lavado, comprado e redimido no sangue do Cordeiro, nós devemos de procurar dar bom testemunho 24 horas por dia. Assim resplandeça a vossa luz e glorifique e exalte o nosso Pai que estás nos céus. Então, através do nosso testemunho, vamos procurar ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Principalmente se você trabalha em algum departamento, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com mais pessoas, que você possa procurar dar bom testemunho. Com certeza, você dando bom testemunho ali, no seu emprego, naquele departamento, você irá ganhar outras pessoas para Jesus, porque através do seu bom testemunho, você irá inflamar, despertar outras pessoas, e a salvação terá prosseguimento. Fruto espiritual, nós como amigos de Jesus Cristo, nós devemos de pregar o Evangelho, devemos de ganhar almas, devemos de ensinar, devemos de louvar, devemos de discipular, devemos de servir e devemos de estarmos sempre cooperando na obra do Senhor nosso Deus. Nos diz em Isaías 41:6 que um ao outro ajudou
e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então vamos discipular, amar, servir e cooperar com os nossos irmãos e vamos continuar sendo um cooperador da obra do Senhor nosso Deus. Precisamos de amigos que nos desviem do erro quando somos jovens, quando amadurecermos, para que cuide de nós e leve a efeito aqueles planos que não temos energia para executar pessoalmente, quando estamos na flor da vida, para que nos ajude naqueles feitos nobres. E sempre é melhor andar dois juntos que um sozinho. Mas nos diz em Amós, capítulo 3, e o versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então nós devemos de andarmos juntos, em comunhão com o nosso irmão, em comunhão uns com os outros, e sendo amigo e querendo o melhor para o nosso próximo. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito dele. Me parece que é Provérbios 17, que diz 17:9. Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que traz o assunto em pauta trabalhar separa os maiores amigos. Irmãos, hoje, nós como obreiros, você como pastor, tem determinados irmãos que te perguntam, falando alguma coisa, você tem que saber guardar segredo, tem que saber guardar segredo, porque a Bíblia diz: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que traz o assunto em pauta trabalhar separa os maiores amigos. Porque tem irmão que confia em você e chega e conta um segredo, mas se você não guardar aquele segredo, aí você vai contar para o seu melhor amigo. Depois o melhor amigo vai contar para outra pessoa que ele considera para o melhor amigo. Aí aquele outro conta para aquele que ele considera o melhor amigo. Aí, resultado, vai passando para o melhor amigo. Aí depois todo mundo na igreja, na congregação, fica sabendo do problema daquele irmão. Concluindo aqui esta mensagem, permita-me dizer que nós temos 6 ouvidos. Nós temos 6 ouvidos. Temos o ouvido interno, o ouvido médio e o externo. Nós temos 2 orelhas, uma de cada lado, então dá 6, porque temos o ouvido interno, médio e externo. Sendo 3 de cada lado, 6. Nós temos 6 ouvidos. Então significa que nós devemos de ouvir muito. E como nós só temos uma boca, 6 ouvidos e uma boca, devemos de ouvir muito e falar pouco. E concluindo aqui esta mensagem, recentemente, o nosso líder maior, o bispo primaz Dr. Manuel Ferreira,
ele foi entrevistado no dia que ele foi pregar ali, mais ou menos um mês atrás, ali na igreja do pastor Silas Malafaia, em uma grande conferência. E o bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, nosso presidente nacional, ele foi entrevistado e perguntou para ele: bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, qual que é o conselho que o senhor tem para os obreiros novos que estão iniciando, que estão começando agora? E o bispo respondeu: ouvir muito e falar pouco. Aí perguntou de novo: bispo, qual que é o conselho que o senhor tem para os obreiros novos que estão iniciando agora? E o bispo respondeu: ouvir muito e falar pouco. Irmãos, então vamos ser um bom ouvinte e vamos falar pouco. E principalmente hoje que tudo é gravado, que tudo é filmado, e principalmente na direção de um culto, de um casamento, a gente tem que procurar usar o microfone para falar somente o necessário. Falar somente o necessário, conforme está em Efésios 2, 4:29. Efésios 4:29. Que o que sair da nossa boca tem que servir para a edificação de quem estiver nos ouvindo. Então, se você é uma pessoa que usa muito o microfone, tome muito cuidado, porque hoje tudo é filmado, tudo é gravado. O que você fala aqui agora, chega agorinha no Tocantins, chega agorinha ali em Nova York, em Orlando. Então, por isso, nós temos que tomar muito, muito cuidado, principalmente em usar o microfone. E o que sair da nossa boca tem que servir para a edificação de quem estiver nos ouvindo. Neste momento,